Estamos aqui com o nosso 9º episódio, Um Passo à Frente Cash. Aqui ao meu lado hoje não tem Princeso, porque hoje ele teve compromisso, não conseguiu vir. Mas a minha convidada já está aqui, ela trouxe muitos códigos para compartilhar aqui. E o assunto de hoje é muito legal, é muito interessante, é um assunto que eu gosto de falar também, afinal já passei por várias transições nesse processo empreendendo. E a gente vai falar sobre transição de carreira. Mas não só isso, a gente vai falar de como fazer uma transição de carreira de uma forma bem sucedida. Eu vou falar um pouquinho da nossa convidada e aí apresentá-la para vocês. Ela já trabalhou no período de 25 anos no CLT e hoje ela atua transformando a vida de muitos empresários. Inclusive, ela trabalha ao meu lado e ela vem me ajudando muito no processo de desenvolvimento da minha empresa para mim conseguir amadurecer e ter ainda mais resultados. Ela também é muito sonhadora, responsável com tudo o que se compromete a fazer. E aí, eu não posso deixar de ressaltar o quanto eu sou grata por tê-la ao meu lado. Bem-vinda, Simone. É um prazer estar aqui conversando contigo hoje. Boa tarde, Cândida. Sou honrada estar hoje aqui com vocês, né? Muito honrada por tudo, muito honrada por poder contar a minha história aqui, a minha transição também aí, e compartilhar com vocês. A Simone, a gente tem uma jornada, né? Aí que eu já queria contratar a Simone muito antes, só que por alguns fatores a gente não pôde, agora a gente vem trabalhando juntas e construindo algo muito poderoso dentro da minha empresa. Eu vou começar com uma pergunta que eu sei que muitas pessoas gostariam de saber e pode mudar a visão de muitas pessoas ao ouvir a sua resposta. Eu quero saber como foi a decisão de mudar de carreira depois de 25 anos dentro do CLT. Como foi essa transição e o quanto ela impactou na sua vida? Perfeito. A decisão ela não foi fácil, né? Eu já estava trabalhando muitos anos como CLT no corporativo, gosto de falar no corporativo, né? E quando chegou a pandemia, foi onde eu tomei a minha decisão. Porque eu já vinha pensando numa transição, porque já estava mais de 20 anos no mercado, em indústria, né? Eu trabalhei muitos anos em indústria calçadista aqui da região. Então, eu não tinha tempo para me desenvolver, porque o trabalho do dia a dia, ele demandava muito, né? E eu viajava muito pela empresa também. Então, 2, 3 vezes por mês eu estava viajando, estava de um lado para o outro, chegava final de semana, eu acabava não conseguindo me desenvolver, estudar, aquelas desculpas, né, que a gente dá, né? Então, eu me dava. Não é o momento. Então, eu acabava deixando, né? E para mim tava na minha zona de conforto, vamos dizer assim, né? Quando chegou a pandemia, foi aonde deu um choque, né? Toda aquela coisa da pandemia, agora tu vem para dentro de casa, não podia mais viajar, que era uma coisa que eu gostava, amava de fazer, não podia mais viajar, tinha que trabalhar no home office, todo mundo dentro de casa, né? E eu olhei, eu disse, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho tempo. Agora vou trabalhar normal dentro de casa, sem poder sair, sem poder viajar. A princípio eu achava que ia ser por 2 meses, né? E não que ia acontecer o que aconteceu. E foi onde eu comecei a me desenvolver. Comecei a usar o período da noite, que depois que eu terminava de trabalhar, comecei a estudar. Comecei a procurar assuntos sobre desenvolvimento humano, né? E foi onde eu comecei a achar alguns cursos que eu me interessei. E num desses tinha uma formação para aprender a trabalhar com consultoria para empresários, né? E eu disse, olha que interessante, né? Nunca tinha visto, nem lembro como que apareceu para mim no Instagram, né? Fui olhar, comecei a estudar, eu disse, esse negócio é interessante, eu vou fazer essa formação, né? Eu lembro que na época, assim, era um investimento alto, eu nunca tinha feito investimento em mim, no meu desenvolvimento, né?
E eu disse, nossa, será que vai dar certo? Porque tu tinha a formação e depois, no final, tu poderia ser credenciada para trabalhar, né? Aí, disse, bom, vou fazer esse investimento, vou fazer esse treinamento e ver o que acontece, né? Nesse mesmo período, eu fui fazer um processo de coaching, né, para entender o que eu queria, porque eu disse, agora eu vou fazer então a minha transição. Eu fui fazer o processo de coaching para entender o que eu precisava fazer, se era realmente isso que eu queria, sair do corporativo e começar a empreender sola, né? Sim. E fiz, foi muito legal, consegui identificar várias coisas, consegui ver onde meus pontos fortes, o que eu precisava me desenvolver e fiz. Em paralelo, estava na formação dessa consultoria, fiz até o final, isso durou, acho que foi de julho até novembro, foi de julho a novembro. No final, em novembro, eu fui credenciada para poder fazer consultoria com os empresários. Em dezembro, já comecei a atuar. Só que eu continuava no corporativo. Então, durante o dia, eu trabalhava na empresa, né, fazendo as coisas que eu tinha, as minhas obrigações, ainda dentro de casa, naquela época, né, e durante a noite era onde eu atendia os clientes. Daí fiquei naquele período. Iniciou janeiro de 2021, foi onde eu tive que tomar uma decisão. Eu disse, o que eu vou fazer agora, né? Porque nem eu esperava que fosse tão rápida a transição da forma como estava acontecendo. Em janeiro de 2021 foi onde eu tomei a decisão. Eu disse, não, eu vou realmente agora sair do corporativo, né? Eu não tinha nada certo com a consultoria, tinha ali era 5 clientes que eu tinha recebido, né? Não tinha nada certo, mas eu disse, eu vou fazer. E eu vou fazer a minha consultoria individual, vou começar a trabalhar, vou captar clientes, eu vou atrás agora para realmente trabalhar, empreender, né? Entrou o ano, em fevereiro eu consegui falar com a empresa para pedir o meu desligamento, né, do CLT para poder tocar a minha consultoria. Em fevereiro eu comentei com eles, solicitei o meu afastamento, fizemos todo um plano de desligamento, né? Porque eu tinha muitas coisas abaixo de mim, muitas responsabilidades, então eu tinha que fazer uma transição também das minhas atividades. E foi feito todo um plano ali de transferência das minhas funções. Em abril, final de abril, dia 1º de maio de 2022 foi onde eu consegui fazer de 21, 1º de maio de 21, que eu fiz o meu desligamento de CLT para minha consultoria. Então foi nesse formato, nessa forma que eu consegui fazer, né? Mesmo não tendo nada certo, mesmo assim, ó, a questão de rendimentos totalmente diferente, CLT, com o que eu estava iniciando na consultoria, mas eu resolvi fazer essa transição e muito feliz com tudo que aconteceu e da forma como aconteceu também, né, essa transição da CLT, essa saída da CLT. Te ouvindo aqui falar, eu vejo que uma transição, ela acontece no momento que ela tem que acontecer, né? Quando tu fala que a tua transição foi muito rápida e que tu nem esperava que fosse tão rápido, eu já passei por transições muito rápidas também. Porque eu estava exatamente o que você fez. Você achou um curso, se identificou, uma mentoria, uma imersão, se identificou, começou a fazer para ver onde que ia dar. Após isso, você procurou algo para entender emocionalmente o que faria sentido para ti. Exato. Então, em todos os momentos que eu fiz as minhas melhores transições, eu estava muito bem alinhada, tanto no profissional quanto no emocional, sabendo muito bem onde eu gostaria de estar e onde eu gostaria de chegar. E no momento que é mais lento, é onde a gente realmente ainda tá na dúvida se é aquilo ali, e a gente fica com esse pé atrás, e isso significa que no emocional a gente não está tão alinhada com os nossos pensamentos e desejos, e é onde a gente atrasa esse processo de transição de carreira.
Exato. Porque na minha transição de carreira, por exemplo, do salão de beleza para micropigmentação, aconteceu muito rápido também. Eu fiz o curso de micropigmentação, me identifiquei com isso, é isso que eu quero entregar a partir de agora, divulguei, comecei a atender 1, 2 clientes por semana, em um mês eu já tinha agenda lotada praticamente, pela confiança, pela credibilidade, pela segurança que eu estava comigo mesma por fazer aquela transição. Então ali impactou demais a minha vida completamente mudou, sabe? E aí teve outros processos mais lentos, que é o que eu vim falando. Exato. E é engraçado, né, porque quando a gente toma a decisão, né, tu não sabe o que vai acontecer ali na frente, tu tá no escuro, né, então hoje tu tem uma questão ali que tu tem, eu tenho uma segurança financeira, tenho uma segurança, uma rede de apoio, que é muito importante no momento de transição. Sim. Eu tive uma rede de apoio muito boa. Eu tive pessoas muito importantes do meu lado no momento que eu tive que tomar essa decisão, né? Posso dizer que os mentores ali que estavam me apoiando, me ajudando. Então, isso foi muito importante, né? Porque depois tu não sabe, tu vai ter que captar, vai começar... A gente não começa do zero, né? Mas tu tem que fazer aquilo por ti agora. Eu não tenho mais nada que... Sabe, final do mês eu não tenho mais salário garantido. Vou ter que fazer. Essa é uma pergunta que eu vou te fazer, que eu acho bem importante. Vamos lá. Eu quero fazer a minha transição de carreira. A Simone hoje tá me ajudando, né? Me ajudando ali a achar a melhor solução e o melhor caminho para mim seguir. Mas eu ainda não estou disposta a largar o meu fixo ou a largar o que eu já tenho, que eu tenho segurança, mas eu estou disposta a mudar, porque eu já não estou mais feliz nesse lugar que eu estou. Conselho da Simone hoje: largaria 100% e focaria 100% na outra parte, mesmo perdendo em alguns meses, né? Porque existe perdas, todo sim existe um não, né? Ou não, manteria os dois e faria aquele equilíbrio, né? Mesmo estando muito na dúvida ainda, faria esse equilíbrio para deixar mais para frente, para largar 100%. O que acontece, né? Quando tu tem duas atividades. Então, tô lá, se eu tivesse continuado como CLT, né? Eu fui durante um período, eu fiz isso até eu fazer minha comunicação, né? Mas eu tinha que tomar uma decisão. Sim. Então, por quê? Vai chegar um momento que tu não vai conseguir fazer as duas coisas. Ou tu faz bem um ou faz bem o outro, né? E tu precisa de dedicação. Quando tu vai fazer essa transição, tu precisa te dedicar para aquilo que é o teu propósito, né? Então, assim, eu queria fazer consultoria, eu queria fazer essa transição, então eu tive que tomar uma decisão rápida também, porque eu disse, as duas coisas não vai dar certo, né? Sim. Porque eu tô ali o dia todo, eu tinha um compromisso o dia todo que eu tinha que cumprir, e depois o terceiro turno, né, eu tinha outra, mas... quanto tempo eu iria levar? Porque eu precisava continuar estudando, eu precisava continuar me desenvolvendo. E toda nova função, numa transição, tu precisa muito tempo para se desenvolver. Sim. Né? Então, tu tem esse tempo. Então, não dá para te ficar... Qual é o plano? É o planejamento, né, Cândida? Qual é o planejamento? Em quanto tempo eu quero fazer uma transição? Em quanto tempo eu preciso fazer? Financeiramente, né? Qual é o meu planejamento? Eu não vou ter mais garantido um salário mensal ali que todo mês, no dia 5, vai estar entrando na conta, mas eu vou ter que fazer. Então, também tem que ter um bom planejamento, né, financeiro para fazer essa transição. Sim. Né? E quando tu toma ela, não existe volta, né? É aquilo. Todo o teu esforço, toda a tua energia tem que estar naquilo que tu tem o teu propósito. É isso mesmo que eu quero fazer. A decisão, ela tem que ser tomada bem consciente, mas com muito planejamento. Eu sou muito a favor do planejamento, do processo. Eu vejo que com um bom planejamento, com um bom processo, tu consegue chegar muito mais longe, né? Sim, totalmente. E hoje, nos dias de hoje, por exemplo,
Quando a gente fala em fazer um lançamento ou quando a gente fala em fazer algo diferente, a gente precisa ter esse planejamento. Porque existe um processo para chegar lá e para ter o resultado que a gente quer. Não se faz mais hoje, amanhã eu vou lançar. E se lança amanhã e se faz acontecer. Tudo tem o tempo, né? Tem o tempo de preparo, tem o tempo de elaboração, tem o tempo de estudo, de pesquisa, né? Então, tudo tem o seu tempo que precisa acontecer. Exatamente. E para isso a gente precisa de energia, tem que colocar energia. Se tu ficar dividindo a tua energia com duas coisas, assim, aqui eu tenho essa tarefa, essa função aqui para fazer ainda com CLT, e depois o que eu quero realmente fazer na minha transição, tua energia tá dividida. Eu tenho uma história muito boa, que foi logo na minha transição. Eu tinha um salão de beleza, e eu trabalhava com cabelo, né? Eu fazia cabelo e fazia unha, mas eu comecei com unhas. E depois eu fazia muito cabelo. Quando eu falo que eu fazia cabelo, eu fazia muita cor, muita química. Então eram mechas, era iluminar os cabelos. E isso envolve produtos que eu preciso dar atenção máximo porque eu posso danificar um cabelo. Sim. Durante esse processo eu fui treinando algumas auxiliares, então eu tinha auxiliar, porque eu tinha uma agenda muito, muito requisitada, eu tinha uma agenda muito lotada. E aí eu decidi ir para micropigmentação. Mas no início, nesse período onde eu fiquei na micropigmentação e fiquei com o salão ainda, eu tinha as minhas auxiliares e elas me ajudavam ali nos cabelos. E aí, geralmente, eu tentava equilibrar a agenda. Quando eu fazia a micro, eu não tinha os cabelos. Quando eu fazia a micro, eu não tinha as unhas. E quando eu jogava um e não fazia os dois ao mesmo tempo. Só que tinha uma cliente que ela já era minha cliente de um bom tempo. E ela queria o cabelo num X dia que eu já tinha micropigmentação marcada. E aí, pra não deixar ela na mão, eu falei, não, então eu aplico o produto no teu cabelo, a minha auxiliar vai acompanhando e eu vou fazendo os outros atendimentos paralelos. Só que o que aconteceu? E eu trago essa história para vocês verem o quanto é importante a decisão, né? Tomar a decisão e fazer o que precisa ser feito. Tomar a decisão e não dispersar energia para tudo quanto é lado. A minha auxiliar ficou cuidando, só que ela não tinha a mesma experiência que eu. Quem trabalha com mechas, com coloração, sabe que sim, é perigoso, pode danificar o cabelo. E aí, nesse meio tempo, realmente passou um pouco do ponto ali no cabelo dela. E quando eu fui pro lavatório retirar os papéis, eu vi que tinha ressecado além do que eu sempre entreguei o cabelo. E aquilo me gerou uma dor de cabeça, porque a cliente gostou, mas eu vi que ela não ficou 100% satisfeita. Não foi o meu melhor ali naquela situação. E aquele ali foi um dos meus últimos cabelos. Porque quando eu fiz aquele cabelo, eu vi que realmente, eu já tinha certeza, mas eu ainda não tinha tomado a decisão. E quando eu vi que realmente não dava pra fazer os dois ao mesmo tempo, falei, o que eu quero fazer então? Porque agora eu vou ter que escolher. E aí, eu acho que eu fiz mais um ou dois, e eu nunca mais fiz coloração, mechas, e me foquei 100% na micropigmentação. Então, quando a gente fala de energia muito dispersa, ela acontece isso. Tu acaba não entregando o teu melhor, tu acaba entregando menos, tu acaba não tendo o resultado que a cliente espera. Então, é importante essa decisão. E se a gente for analisar a palavra decisão, né? O que quer dizer? Cisão é corte, né? Decisão, o corte, o que tu precisa cortar? Porque é um corte que tu vai fazer, tô deixando o CLT, tô deixando a minha atividade principal para me dedicar para outra. Exatamente. Né? Então, é a decisão que ela precisa ser tomada. Isso é importante. E no momento que tu toma essa decisão, não tem mais volta. Não existe plano B, né? É aquilo, Exatamente. Né? O Gustavo, ele fala muito assim, ó. Se tu já decidiu, elimina. Não tem mais o que fazer. Não tem que, por causa disso, daquilo. Não, tu já decidiu. E aí não volta mais atrás. E é bem esse pensamento que a gente tem que ter quando a gente decide mudar de carreira, trocar, né? E quando a Simone trocou, quando a Simone decidiu, tomou essa decisão, o que a Simone aprendeu durante essa transição? Quais foram os aprendizados, assim, que a Simone teve durante esse processo? Muita resiliência,
né? Porque é uma nova fase, é novos aprendizados, é novas descobertas. Então, é muita resiliência, persistência, né? Persistir naquilo que tu realmente quer. Tu ter essa... Agora é comigo, né? Uhum. Tudo depende de mim, né? Sim. O empreendedorismo, ele tem isso, né? Quando tu faz essa transição, é você. É você e você. Tu vai ter que tomar tu de um dia para o outro. Tu é a profissional que tem o conhecimento, tu é a financeiro, tu é a pessoa que tem que captar, tem que vender, divulgar. Então, tudo isso são fases de desenvolvimento, né? Que tu vai aprender. E às vezes tu tá aprendendo ali com a coisa que tá acontecendo, né? Sim. Então, isso foram os maiores aprendizados, né? Então, foram assim, ó, dias, noites de choro, sem saber o que fazer, como fazer. Quem não, né? É tudo novo, né? Tudo novo, né? E no empreendedorismo a gente tem muito isso, né? Quando a gente empreende por algum conhecimento técnico, né? Sim. Nem você, né? Tu tinha o conhecimento ali da beleza, de fazer cabelo e coisa, tu estava indo para uma outra. Então, o conhecimento é técnico. O que a gente não tem e que as escolas não ensinam, né, Cândida? É gestão. Uhum. Então, assim, tu tem que ser financeiro, tu tem que ser comercial, tu tem que ser RH, tu tem que ser marketing, tu tem que fazer tudo pela tua empresa. Só que você tem um conhecimento técnico e de um dia para o outro tu tem que aprender a fazer toda a gestão da tua empresa, né? Sim. E isso a gente só aprende estando ali no dia a dia, as coisas aparecendo. Então, essa é a maior dor também quando a gente empreende, né? Sim. E bem agora, como tu falou de escola, né? Eu tenho o Bruno, que ele tá na pré-adolescência, ele tá com 12 anos. E eu super entendo a logística de uma escola, né? Sendo ela particular ou não particular. E aí, depois que a gente termina ali o ensino médio, a gente vai se aperfeiçoar, a gente vai fazer uma faculdade em si. Alguns vão fazer só cursos que se especializam. Mas hoje, para uma escola, eu vejo que deveria mudar um pouco o ensino, sabe? Eu acredito que as pessoas deveriam aprender mais sobre comunicação, sobre oratória, sobre vendas, sobre conversar com as pessoas, porque é um dos pilares mais importantes para te ter um negócio hoje. Tu conseguir escutar as pessoas, tu conseguir conversar, tu conseguir dialogar, tu aprender a vender o teu produto, comunicar ele. Porque a gente aprende a fazer conta de matemática. É importante? É importante. A gente aprende português? É importante. Sim. Química, enfim, história, geografia, artes, mas eu acho que poderia agregar um pouco mais nesse ensino, porque os adolescentes que saem da escola saem muito despreparados para o mercado de hoje. O mercado de hoje que eu falo internet, né? Porque esses dias até eu coloquei uma enquete. Você tem um negócio físico, online, que é digital, né? Ou os dois. A maioria deu assim, digital ou físico. Só que quando tu tem um negócio físico, ele existe no digital também. Digital. Tu tem os dois. Então, ou tu tem ele online, ou tu tem os dois. Porque eu creio hoje que não existe um negócio físico sem estar no digital, né? Sem aparecer na internet, sem escalar na internet. Então, quando a gente fala de escola, eu sinto que falta muito isso, assim, pra abrir um pouco mais. Até na mentalidade mesmo, sabe? Porque muitas pessoas não fazem o que precisa ser feito por causa da mentalidade. Exato. E até a questão financeira, né? Educação financeira que a gente fala muito, né? Que hoje aprende matemática ali, mas... E a educação financeira, né? Muitas vezes, tu não tem nem essa educação dentro de casa, né? Então, os pais ali não ensinam, qual é o valor de ir no mercado, fazer uma compra, qual é o valor de comprar uma roupa, de ter o cuidado, né? Então... Isso não é, e deveria sim ter, né, em alguma fase do ensino, esse preparo para a vida também, né, claro, a responsabilidade é dos pais de educação, né, da escola é o ensino, né,
mas de ter isso também do adolescente, do pré-adolescente, já também receber esses ensinamentos ali na escola. E isso é importante, porque tanto educação financeira, comunicação, vendas, né? Como se comunicar. Porque o que acontece? Hoje tu tem facilidade de conteúdo na internet, né? Então, o adolescente, o pré-adolescente que quer aprender alguma coisa, ele também tem, né? Mas e o filtro de tudo isso, né? Porque é um bombardeio de informação na internet hoje em dia. Então, assim, o que fazer, como pesquisar, onde buscar informação, né? Então, tem muito para se trabalhar nessa Esse é o área. problema, o filtro. É. O filtro é o problema. Porque às vezes até a gente que sabe o caminho que quer traçar, que sabe aonde quer chegar, fica ali perdendo tempo, sem Quando filtrar. É uma hora que tu tá ali vendo alguma coisa, né? Exatamente. Zapeando. E hoje, com a minha experiência, eu percebo que muitas pessoas têm medo de mudar, elas têm medo de dar errado, elas têm medo de começar tudo de novo. O que é super normal. Mas como a Simone traria o ponto de vista de como superar esses obstáculos, superar esse medo e se manter motivada durante esse processo? Eu acredito que vai muito pelo propósito de vida da gente, né? Quando a gente sabe qual é o propósito de vida, ou às vezes tu vai descobrir no meio do caminho, mas tu tem assim, ó, eu tenho uma habilidade, eu tenho um propósito, eu quero trabalhar fazendo aquilo, e tu começa a se desenvolver, tu começa a trilhar isso de forma mais leve, né? Sim. Então, durante todo já 3 anos que eu fez 3 anos agora, né, da minha transição, eu nunca parei de estudar. Sim. Nesses 3 anos. Foram muitas formações, foram muitos cursos, treinos, palestras. O investimento que eu fiz no meu desenvolvimento nesses 3 anos foi muito alto. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Sim. Né? Muito mais do que uma faculdade. Muito mais. Né? Eu sei, porque eu sou muito de estudar também. Eu tô sempre estudando, sempre querendo um curso, sempre querendo uma mentoria. E o Gustavo ainda briga comigo. Chega, coloca mais em ação, faz as coisas. Aí eu dou uma controlada nos cursos. Mas eu também não estava investindo em cursos que trabalhassem mais a minha mentalidade. Eu estava investindo somente em cursos que trabalhassem mais o profissional, o técnico, né? E aí agora eu já venho mudando isso também. Inclusive eu comprei o último curso agora, eu comprei para mentalidade. Exato. Eu já tinha faculdade, né, contábeis, depois eu fiz 2 MBAs, fiz formação de coaching também, analista de perfil comportamental, fiz formação de conselheiro, e a gente está sempre se desenvolvendo, né? A gente não para mais de se desenvolver. E hoje tem muita facilidade também de tu buscar isso, né? Várias escolas aí também dão cursos gratuitos, toda hora tem algum curso, alguma coisa, então é se desenvolver muito, né? Não tem outra forma de tu conseguir fazer uma transição se tu não te desenvolver naquilo que tu realmente quer fazer. Então, esse é um ponto importante. O autodesenvolvimento, o desenvolvimento, a busca, né? Rede de contato. Então, é importante ter uma rede de contatos no momento de uma transição, né? Ter um network forte, né? Com quem que eu vou me aconselhar, com quem que eu vou buscar aí fazer benchmarking para ver as experiências que eles tiveram, como é que foi para eles, né? Porque hoje a gente não precisa querer fazer sozinho e não deve fazer sozinho, né? Porque tem muita gente que já fez, que já passou pela mesma situação. Para que eu vou ficar batendo a cabeça, né? Querendo reinventar a máquina, né? Exato. Então, assim, tem muita gente que passou. Então, quem são as referências? Quem é que eu vou buscar para me apoiar, para ter como suporte, para ter como mentor, para ter como uma rede realmente de apoio. Então, hoje, buscar, né,
ter essa rede, buscar conhecimento, buscar trocar muito, né? Buscar participar de grupos de estudos, que também é uma coisa muito forte hoje, a CDLs, ACIs, que fazem muita coisa para o microempreendedor. O João, que ele trabalha com a gente hoje nos anúncios, ele já convidou para ir participar desse do CDL. Aí eu falei pro Gustavo, eu queria, só que é na toda quarta, 7 horas da manhã. Aí a gente anda dormindo meio que meia boca, aquele sono, né, com a Vitória. Aí eu não quis ainda me inscrever e fazer parte, mas eu acredito que seria muito bom, assim. É muito bom. Abre ali tu vai ter várias pessoas com as mesmas dores, né? Sim. Porque às vezes diz, eu tô passando por isso, por aquilo, né? Quando tu começa a falar de se tem 3, 4 levantando a mão, mas eu também ou já passei ou estou passando por isso, né? Sim. Então, esse contato, essa rede de network é muito forte, né? E é onde a gente tem que estar sentado, né? Exatamente. Então, principalmente né? a ambiência, principalmente quem é empreendedor hoje, né? Então, ter isso. Então, a gente não precisa passar trabalho sozinha. Eu falo muito sobre isso pro Gustavo, sobre a ambiência, porque a gente estuda muito sobre... Eu estudo muito sobre isso, o poder da gente estar sentado na mesa certa, né? Exato. Porque a gente, querendo ou não... Só que também tem aquele segredo, a gente não pode querer ser aquela pessoa que só quer aproveitar do coleguinha ou das outras pessoas. A gente tem que servir e se servir também, né? Então, isso também elas trazem muito forte, por exemplo, nas mentorias agora, nas comunidades, né, que existem por aí, o poder da ambiência e o poder de servir e se servir. E aí, agora, sim, como a gente está trazendo todos esses pilares que são importantes para fazer uma transição, eu coloquei ali na outra pergunta, mas a gente já meio que falou e eu vou dar uma repassada por cima sobre as habilidades que a gente tem que ter durante essa transição. Tu considera mais importante, por exemplo, mais experiência ou ter mais uma mentalidade? Essa rede de apoio, que tu já falou várias vezes que é muito importante, eu concordo. Porque quando a gente tem essa rede de apoio, a gente fica um pouco mais segura, um pouco mais tranquila. Porque já é uma mudança muito grande. E aí já tem essas pessoas que dão uma equilibrada na ansiedade, né? Quais outros, assim, pilares, quais outros fatores que tu considera que é importante a pessoa ter o domínio para fazer essa transição com mais tranquilidade? Tá, primeiro o conhecimento, né? O autodesenvolvimento é um primeiro pilar, assim, que tu precisa ter muito forte, né? Então, o autodesenvolvimento, o network, né? Estar participando de vários treinamentos, estar fazendo mentorias, treinamentos, cursos, né? Isso tudo tu não vai poder parar de ter e de fazer, né? Então, isso tu precisa. Questão pilar família, né? Ter a rede de apoio dentro de casa também, né? A esposa, filhos, né? Pai, mãe, se é solteiro, né? Isso é importante, ter essa rede de apoio dentro de casa familiar. Pilar financeiro também, né? Então, ter lá eu não gosto de segurança, né? Mas ter lá uma reserva, né? Financeira, para dizer, aqui eu consigo, quanto tempo eu consigo ficar, se tudo der errado, né? Quanto tempo eu consigo ficar sem receber um valor no mês, até eu ter a minha rede de clientes também. Então, ter esse pilar financeiro também é bem importante. Então, todo esse conjunto aqui faz parte para essa transição, para esse novo momento que a gente vai passar. Tu sabe que agora tu me fez eu lembrar de uma coisa bem recente que aconteceu. A gente estava conversando com um empreendedor, empresário, e aí ele falou assim, agora com esse processo que o Rio Grande do Sul passou, com todas as enchentes, a gente diminuiu muito os atendimentos, caíram, né? E aí, daí qual era a dor dele? Primeiro ele falou, ele não gostava de passar muito cartão, porque quando chegava no final do mês, ele tinha que pagar e ele não sabia qual seria a entrada dele.
naquele mês. Ele não tem essa clareza de entrada que ele tem mensal. E aí tem essas oscilações, né? Porque quem é empresário sabe que um mês é uma coisa, outro mês é uma luta diária, né? E aí ele faz tudo ou à vista, ou no Pix, ou assim, ou um dinheiro. Ele não trabalha muito com cartão. E o que ele trabalha é muito baixo. Ele não passa muito cartão porque ele tem medo de passar o cartão. E o Gustavo falando que ele passa o cartão, porque ele não, né? Se tem uma pessoa que não tem medo de passar o cartão lá na clínica, é o Gustavo. Aí o Gustavo já não, que ele passa o cartão, que ele tem os pontos dele, porque não tem que ter medo, tudo eu passo no cartão. E aí ele relutando com aquela opinião do Gustavo. E aí o que eu fiquei analisando assim? O financeiro, ele impacta muito. E ele é uma das coisas que mais segura a pessoa de não tomar a decisão. Porque o financeiro, eu vejo por mim que se o meu financeiro não estiver bem e não estiver alinhado, ele impacta muito no meu emocional. Ele me gera um gatilho de estresse, de preocupação e de má concentração. Eu fico, não digo não criativa, mas eu fico quase que com pouca produtividade, porque eu fico pensando muito no problema, me preocupando no problema e deixando de agir onde eu preciso agir. E aí ouvindo assim, eu fiquei pensando, cara, no tempo que a gente tá agora, a organização financeira, ela precisa ser um dos pilares essenciais dentro de uma empresa. Tanto para te investir, quanto para te poder contratar pessoas, quanto para te trabalhar pelo menos com mais tranquilidade no mês, para te pensar que no final do mês tu tem dinheiro para pagar todas as contas, para mostrar que ter o teu negócio vale a pena, né? E aí eu fiquei analisando, no meu ponto de vista, o que me passa. Eu tenho dinheiro para um mês, se esse mês não entrar, eu não tenho para o outro mês. E uma empresa assim a longo prazo, ela se torna muito cansativa emocionalmente, no meu ponto de vista. Porque se eu tiver que trabalhar um mês para pagar o outro, que às vezes a gente conversa, lembra? Simone, o que eu faço aqui? O que eu mexo aqui? Onde que eu... E aí, vamos fechar essa torneira, vamos fechar aquela. Então, se tiver que ser a muito longo prazo isso, eu acho que o desgaste é muito maior. Exato. Tem um mentor que ele usa a seguinte frase, né? Nada envelhece mais o dono de empresa do que a falta de dinheiro. Eu concordo plenamente. Essa frase... Eu tive que fazer botox por causa do estresse. Mas sabe o que é? É que lá na clínica o Gustavo, ele vai ouvir esse podcast, porque eu sei. E esse recado é pra ti. O Gustavo é aquela que... Passa cartão. E ele não olha o quanto... A Cândida que lute. Eu que chego no final do mês e surto com a fatura dele. Porque daí, agora, pensa bem, a gente tá no início do mês. Eu já sei que a fatura dele já explodiu. E aí ele fala assim, mas a gente pode adiantar. Claro, a gente adianta, ele gasta tudo. Ele gasta 2 vezes no mês, a 3 se eu deixar. Tu sabe que a minha formação e o que eu mais gosto de trabalhar na consultoria é finanças, né? Então, já pela formação e habilidade, assim, eu amo finanças, né? É o que brilha os olhos, né? E dentro da consultoria eu já atendi mais de 150 clientes e a maior dor dos clientes que chegam para ser atendidos, né? Posso te garantir assim, 70%, 80% é financeiro, é problema financeiro. E o problema financeiro dentro da empresa, ele vem de vários aspectos, né? Porque não é, eu paguei, recebi, não, é desde assim, desde produto, né? Entender qual é o produto que tu tem que vender, o teu cliente, analisar o perfil do teu cliente, aonde que tu tá fazendo a entrega, né? A região, o que tu tá, aonde que o teu produto tá chegando, né? Precificação, então como que eu precifico, né? Qual é o meu faturamento, qual é a minha despesa fixa, qual é o meu custo, então tem uma série de coisas que envolve finanças, né? Não é só pagar e receber, tem tudo que envolve, e às vezes, e além disso, o empreendedor, né, ele tem as coisas tudo misturado, né? A finança do negócio, minhas finanças e tá tudo ali, então ele não sabe quanto que a empresa gerou,
de faturamento, o quanto ele fez de retirada para ele e o quanto que aquilo era da empresa. Então, quando tá tudo misturado, tu não sabe, tua empresa tá gerando lucro, tá gerando prejuízo, como que ela tá, né? Então, chega naquilo e diz, tô financeiramente quebrado, tá? Mas e a origem? Não sei. Né? Não sei. E esse trabalho que a gente faz muito forte de identificação, assim, cara, às vezes o problema tá, se tu não tem separado as tuas contas, tu não sabe qual é o teu prolabore, quanto que tu precisa. E muitas vezes quando a gente vê, a pessoa tá usando mais recursos da empresa para ela, na pessoa física, do que ela imagina, e ela não tem nem ideia. Não tem ideia de quanto fatura, não tem controle nenhum, não tem um relatório, um fluxo de caixa. Então, isso é uma dor bem frequente nas empresas. Com certeza, e eu sei exatamente por quê. Porque, primeiro, ninguém gosta de falar de dinheiro quando há falta de dinheiro, né? Então, é uma discussão que dá muita dor de cabeça. E aí, a gente fala principalmente quando temos sócios, né? Quando se tem sócio, é um processo chato. Planilha é algo chato, né? Organizar planilha, fazer soma, números, as pessoas fogem disso. Literalmente fogem. Só que precisa ter alguém dentro da empresa que faça isso, né? Porque uma empresa... Como a gente fala, aqui a ideia do podcast é mostrar para as pessoas que o negócio ele precisa se manter sólido. E quando a gente fala sólido, estar um passo à frente é você conseguir manter o seu negócio sólido, é você conseguir pensar lá na frente qual é o passo que você vai dar para resolver o problema que você está tendo ou que você teve há uma semana atrás, há um mês atrás. Como você vai resolver? É você pensar na frente, é você estar andando para frente. E óbvio que no meio do caminho a gente vai dar alguns passos para trás para dar outros novamente para frente. A diferença é, você vai sempre dar para trás ou você vai continuar para frente? E aí, isso da planilha, realmente, ela tira o sono de muita gente. E é coisa mais fácil tu empurrar com a barriga. Porque quando eu engravidei da Vitória, eu sempre fui responsável pelas planilhas. Mas quando eu engravidei dela, eu larguei um pouco de mão, tanto a clínica, quanto as planilhas, quanto o financeiro. O Gustavo ficou responsável por muita coisa ali. E depois, para mim voltar a preencher as planilhas, eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho que me policiar. Eu tenho um compromisso comigo, que toda sexta eu sento e preencho a semana. Toda sexta eu sento. E antes eu fazia todo dia, eu preenchia o dia. Agora eu já tô fazendo uma vez por semana. E se eu não me policiar, eu começo a fazer uma vez por mês. Lá no final do mês eu preencho. Mas assim, teve meses, inclusive, que eu não finalizei o mês. Eu não tenho as respostas. Se a Simone hoje me perguntaria, Cândida, quanto tu finalizou o mês de janeiro? Quanto tu gastou? Quanto sobrou líquido? Quanto tu investiu na empresa? Quanto tu tirou da empresa? É uma resposta que eu não saberia. E é uma resposta que todo empresário precisa ter. Precisa saber e precisa fazer, né? Exatamente. Porque se tu não sabe quanto que tu tá gerando de receita, de faturamento, qual é o teu custo, qual é a tua despesa, tu não sabe como que tu vai fazer gestão de negócio, né? Preciso fazer uma compra, né? Como que vai ser? Qual é o prazo que eu preciso pagar? Sim. Como que eu vendo para o meu cliente? Qual é o prazo que eu devo fazer para o meu cliente, né? Então, é pequenos detalhes que pode mudar todo o resultado da empresa. Todo o resultado. Né? E daqui a pouco, quando tu vê, tu não tem mais volta. Tem negócios que não tem mais volta, né? Sim. Tu vai ter que fazer alguma outra coisa para conseguir fazer. E às vezes ali tu consegue descobrir, não, aqui eu tenho oportunidades também, né? Porque tu tá vendo os números, tu tá fazendo análise de dados, então tem indicador, eu sei para onde que aquele número tá me levando. Então tu toma decisão em cima de dados e fatos, quando tu tem os controles, né? Agora, quando tu não tem controle, tu começa, eu preciso comprar, vou lá, compro. Não sei se é a melhor forma de comprar, se eu posso comprar dessa forma, né? Tem clientes que às vezes, todo o dinheiro que eu vejo sobrando eu compro em estoque. Quando vai ver o estoque tá cheio, né? E o caixa tá sendo... Tá vazio.
sofrendo, né? Porque tu tem estoque, é dinheiro parado, né? Então, o controle de estoque. Então, tem uma série de coisas que envolve aí o financeiro, que é muito além disso. É só um número. Não, Sim. gente. Esse número é um número que precisa ser analisado, precisa ter gestão em cima dele. Que né? impacta em todo o resultado, né? Mas as empresas precisam de muita resiliência para fazer. o Gustavo é um que, quando eu pego o meu computador e eu falo assim, hoje nós vamos falar dos números, das planilhas. Foge. Juro, ele não senta. Ele enrola, ele procura alguma coisa para fazer e ele não faz. Tanto que agora o que eu faço? Eu faço literalmente sozinha. Aí eu só pego e mostro aqui, ó, no final do mês. Isso, tanto, mostra ali, ele só olha e nem dá muita atenção, porque não é uma preocupação que ele tem. Mas é bem interessante, porque isso é do perfil comportamental da pessoa, Exatamente. né? O Gustavo é uma pessoa de influência, né? O influente não gosta de ver número, não gosta de sentar para ver planilha, ele foge literalmente, né? Então, tu sentar com ele, e esse vai ser o equilíbrio da sociedade, né? Qual é a habilidade de cada um dos sócios, né? Sim. A Cândida tem habilidade para as planilhas, para os números, então fica responsável por ela, né? Eu vou fazer a gestão dos números, eu vou fazer a gestão de toda a parte financeira, de controles, indicadores, eu vou fazer. O Gustavo, na influência dele, ele vai ter que ir para o comercial, né? Ele tem que ir para vendas, ele tem que fazer coisas ali, porque se tu botar ele para fazer, ele não vai fazer, ele vai fugir, né? Então, a gente também, dentro da sociedade, a gente tem que identificar qual é o perfil da pessoa e botar ela a fazer realmente o que ela tem habilidade e o que ela gosta, né? E que dá resultado, porque senão a sociedade começa a gerar os conflitos também entre os sócios, né? Tu não faz, eu não faço, quando vê não tá ninguém fazendo e não sabem para que caminho tão indo, né? Pra que caminho vai. E a Simone tem alguma história de sucesso ou alguém que fez uma transição de carreira para contar para a nossa audiência, que te ensinou algo ou que te inspirou durante a sua jornada? Eu fiquei pensando nisso, né? E me veio, assim, uma questão muito forte de uma inspiração, de uma referência em transição de carreira, que é a minha mãe. A minha mãe, né? Porque a gente vem de uma família humilde. Meu pai e minha mãe sempre foram muito trabalhadores, né? De família simples, trabalhadores, tiveram que batalhar muito. Meu pai trabalhava de domingo a domingo, né? Para quê? Para construir, ter uma renda maior, né? Fazia hora extra direto, que há anos atrás trabalhava muito com hora extra, não tinha limite. Sim. Ele trabalhava de segunda a segunda, né? Ficava até de tarde, domingo né? até tarde, saía cedo de casa, porque ele tinha um objetivo. Eles tinham um objetivo, né, de construir a casa. Então, a gente viu os dois, né, trabalhando muito forte para isso, né? E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de inovação naquilo que faz. Então, assim, ela trabalhava também, quando ela casou, ela trabalhava numa indústria. Quando casou, ela saiu, né? Mas mesmo assim, ela sempre foi empreendedora desde cedo. Desde cedo, depois que ela casou, ela comprou máquina de costura, costurava em casa, depois abriu loja, e depois ela sempre foi fazendo coisas, assim, no empreendedorismo dela, na forma de empreender dela, e até conseguir se aposentar e dizer, agora eu consigo parar de trabalhar e vou aproveitar minha vida, né? Vou aproveitar minha aposentadoria. Então, assim, quando eu pensei nisso, eu disse, nossa, minha mãe é um exemplo para mim, uma inspiração, porque desde criança eu sempre vi ela trabalhando muito. Acho que o meu lado, hoje, eu me vejo muito nela, né? Eu, com 12 anos, eu comecei a trabalhar. Eu fui trabalhar num salão de beleza também. Trabalhei por muitos anos fazendo unha, principalmente unha, né? Cabelo, fazia alguma coisa. Mas era unha, era manicure.
Eu era manicure, então eu fui trabalhar com 12 anos porque eu queria também ter algo a mais ali do que nós éramos em 4, somos, né? Em 4 irmãs, né? Sim. Então ela não tinha como dar para as 4 de uma forma igual e cada uma numa fase tinha uma necessidade. Então eu com 12 anos eu disse, vou trabalhar. Vou conseguir ter um valor ali e começar a comprar as coisas. Um tênis, uma calça que eu gostaria. Eu fui e fiz. Então, a minha mãe é a minha referência de empreendedorismo, né? Porque ela sempre teve negócio. Ela ia para São Paulo comprar roupa, viajava nos ônibus 2, 3 dias para comprar roupa para trazer para a loja, e a gente sempre ajudando também, né? As 4 irmãs sempre estavam ali, né? Ajudando ela a fazer. Então, ela sempre teve negócio também, né? No início de uma forma informal, depois com a loja, quando ela realmente teve a loja ali, mas sempre teve. Então, a minha mãe é a minha referência hoje, a minha inspiração, posso dizer assim, porque eu acho que tudo que eu tenho hoje, que eu sou hoje, a minha personalidade, a pessoa que eu acabei me tornando, né, vem muito forte dela. Sim. E do meu pai. Porque é a ambiência, né? Às vezes eu falo assim pro Gustavo, a gente tem a Vitória agora, né? Que ela é bebê, então ela tá aprendendo tudo. Então, tudo que a gente faz, ela vai repetir. Inclusive, a gente levou lá na pediatra segunda e a pediatra falou: pra escovar os dentes dela, dá uma escovinha pra ela e uma ela vai ficar brincando, vai tentar escovar e a outra vocês vão escovar. Então, comprem 2 escovas de dente. E aí ela falou, e escovem sempre que possível os dentes na frente dela, pra ela ir olhando e ir escovando. Só que tem uma coisa que a Vitória faz, que não é de hoje, que me chama muita atenção, que eu ainda nunca gravei, não botei até nos stories, mas eu, Cândida, gosto muito de escrever. Eu gosto de escrever, eu gosto de estudar, eu gosto de desenhar, eu gosto de ler, eu gosto de canetinha pra colorir. E a Vitória também gosta, porque ela me vê fazendo isso. E isso que ela me vê pouco, porque eu deixo ela ir dormir, aí eu me foco 100%. Mas em alguns momentos, meus cadernos estão ali em cima, as minhas canetinhas, as minhas coisas. Só que se tu dá uma caneta pra ela, ela já vai escrever, mesmo estando fechada. Na cabeça dela, ela tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo. Então, quando a gente fala assim que a gente se inspira na família, na mãe, no pai, em tudo que eles passaram, porque a gente conviveu com isso, a gente cresceu vendo, né, isso, é muito isso, que a gente hoje, a gente tem o poder de educar os nossos filhos de acordo com o que a gente quer que eles sejam lá na frente. E o quanto isso é importante. O quanto é importante a gente cuidar dessa educação, cuidar do que a gente está fazendo na frente deles, cuidar do que a gente está falando, o que a gente está mostrando, porque sim, eles lá na frente, eles, no fundo, eles se inspiram em alguma coisa, eles observam, eles crescem com aquilo ali, né, na cabeça, e influencia muito na vida. E para quem tem filho pequeno, né, os pais têm que ser a referência, né? Sim. Não é lá fora, não é na rua, não é na casa do amigo que ele vai ter alguma referência. É dentro de casa, né? É no pai e na mãe. Então, esse papel é bem importante, né? E às vezes, é um aninho, não entende. Eles entendem tudo. Eles entendem tudo. Tu tá ali, às vezes tu xingou, estão discutindo, fez alguma coisa, daqui a pouco tá a criança lá, fazendo cara feia, fazendo alguma coisa, assim, repetindo o padrão, porque é o que ela tá vendo, né? Então, é bem importante, né? Vocês, nessa questão, assim, a referência tem que ser o pai e a mãe. Ela tem que ser educada dentro de casa, ela tem que se orgulhar do pai, sabe? Quem é meu herói? É meu pai e minha mãe. Quem é a referência é meu pai e minha mãe. Não é lá fora, não vai ser o vizinho, não vai ser o tio, não vai ser ninguém, é o pai e a mãe. É literalmente isso. Tudo que eles veem, eles sabem o que tá acontecendo. Exatamente. Em qual momento a Simone precisou dar um passo atrás para chegar onde está hoje? Na minha transição foi onde eu tive que pensar muito no que eu queria e como fazer. Eu tenho como
como forma, né, a caráter, tudo muito forte, assim, de me doar muito, ser muito responsável. Meu talento número 1 é a responsabilidade, né? Então, eu não sei me entregar 50%, eu me entrego realmente 100% em tudo que eu faço, né? Então, quando eu fiz essa transição, né, ela não foi de uma maneira intencional, né? Eu não planejei tudo que ia acontecer em 3 anos, né? Mas elas foram acontecendo de uma forma, né? E quando eu fiz a minha transição, eu tinha um pensamento. Eu disse, eu não queria trabalhar da forma que eu estava trabalhando, né? Que eu vinha trabalhando nos últimos anos, né? Trabalhando tanto, não podendo aproveitar algumas coisas, né? Não tendo tempo para mim, algumas coisas. Mas eu amo o que eu faço. Então, para mim, isso não é um peso, né? Eu faço isso de alma mesmo, né? Então, quando eu fiz a transição, eu disse, poxa, agora eu vou dar um passo para trás, né? Eu não quero mais trabalhar dessa forma, eu não quero trabalhar nessa intensidade, eu não quero trabalhar tantas horas, eu quero ter a minha agenda mais livre, a minha liberdade de fazer algumas coisas aqui mais tranquila. Então, esse era o meu pensamento. Sim. E eu dei uma travada ali, né? Eu disse, vou agora fazer de forma mais lenta. Mas eu consegui fazer isso durante 6 meses. Depois eu já estava entregue novamente. Já estava com já estava fazendo tudo com muita intensidade, Sim. tudo com muito amor, muita entrega, né? E se eu for olhar assim, o que aconteceu na minha carreira depois da transição, né? Onde que eu estou hoje, os clientes que eu estou atendendo, né? É porque essa minha entrega é dessa forma, né? Então, assim, dar esse passo para trás, né, ele não é fácil para mim. Vou dar uma recuada, ok, um pouquinho, fui e fiz, né? Mas ele veio, assim, de muito mais forte a forma e a entrega, e até porque na consultoria agora, como eu trabalho com muitos clientes, né, não tem coisa melhor, mais gratificante é de tu ver os depoimentos, as conquistas deles, né? Então, eu vibro com cada cliente. Assim, eu sempre falo, eu acabo sendo sócio deles, né? Porque é uma parceria, né, que a gente tem, né? Conhece todo o negócio, conhece toda a desenvoltura, todos os perrengues. Tudo ali. E até, muitas vezes, né, a gente acaba entrando muito na vida pessoal dele, porque o negócio e a vida pessoal se mistura e a gente acaba se envolvendo, né? E isso é gratificante quando eles dão depoimentos, poxa, tu salvou meu casamento, tu salvou meu negócio, né? Eu tô totalmente diferente, e tu vê o resultado que eles estão tendo, assim, como que eles chegaram no momento, né, no início da consultoria, e quando ele tá 6, 1 ano, 2 anos depois, isso não tem preço, tu vê esse resultado, né? Então, quando a gente muda ali o negócio, a gente não muda só o negócio, a gente principalmente muda a vida da pessoa. Né? Porque o negócio é uma extensão, né? É uma extensão. Não tem como tu separar 100%. É uma extensão. Exato. Ontem até eu fui falar com um cliente que fazia uns meses que eu já não estou atendendo ele mais, mas eu sempre tenho muito contato com os clientes meus, mesmo não estando atendendo. De vez em quando eu tenho uma rotina ali, eu pego alguns da lista, que eu tenho toda a lista dos meus clientes, pego alguns e começo a fazer um contato. E ontem eu fiz um contato com um cliente, né, que fazia alguns meses que eu não falava com ele. Aí ele logo me respondeu, a gente começou a falar dele, começou a falar como estava a empresa deles. Tem uma coisa para te contar. Nós estamos grávidos, né? E era um dos objetivos que ele tinha quando ele iniciou a consultoria. Ele disse, olha, eu quero melhorar a minha empresa, né? Eu preciso organizar a minha empresa, eu preciso organizar a minha vida pessoal, eu preciso emagrecer. Durante o processo ele emagreceu muito, né? E eu, por quê?
porque eu quero engravidar, eu quero ter filho, né? Eu quero ser pai, né? Então eu preciso me preparar, tendo o meu negócio organizado, tendo a minha vida, minha qualidade de vida, para mim poder ser pai. Aí quando ele me falou isso ontem, né? Eu tenho uma novidade, vou ser pai, se eu vibrei, porque eu logo lembrei quando da história do porquê que ele tinha chego, Por isso né? que a história conecta, porque a gente, eu falo pro Gustavo assim, os meus filmes favoritos são os que são baseados em fatos reais. Porque tu sabe que é verídico, tu sabe que aquilo ali realmente aconteceu. E aí tu fica olhando aquele filme pensando, cara, isso realmente aconteceu. Como é possível, quando é um filme mais assim, absurdo, assim, né? Tu pensa, cara, como é possível o ser humano fazer isso, né? E aí, quando é aquelas histórias de inspiração, de motivação, tu pensa assim, cara, é possível suportar o processo. Porque existe um processo. Então, é exatamente isso. A história conecta. E aí, quando a gente trabalha com pessoas, a gente automaticamente conecta com pessoas, né? Então, isso gera esse que tu falou. Tipo, dá vibração por alguém que passou na nossa vida. Eu vibro junto. Eu vibro junto. Muito bom. E aí, agora, pra gente ir pros finalmente... eu vou falar eu vou fazer uma pergunta e a Simone vai me entregar um código. Então é aquele jogo rápido no final do podcast. Uma inspiração profissional. Minha mãe. Uma conquista. Ser mãe. A minha filha, a Luana. Como assim ser mãe? Agora eu vou... Não entendi. Ser mãe. Ter um filho, ser mãe da Luana. Tá, entendi. Agora entendi. Não tô grávida. Um sonho. Um sonho, conquistar o mundo, viajar muito. Sucesso para você. São as conquistas, são as conexões da vida. São tudo aquilo que a gente se conecta, né, durante toda a nossa jornada. Dinheiro. Consequência. Passado. A morte do meu pai. Futuro. Grandioso, sonhador, com muitos sonhos, com muitas coisas que vão ser conquistadas. Família. O bem maior. Deus. Conexão acima de qualquer coisa. Fé. E o motivo pelo qual a Simone acorda todos os dias. Para transformar a vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas que passam por mim, não só de negócios, mas de a minha família, meus amigos, a transformação, para conseguir levar o meu propósito, por deixar um legado por onde a gente passa. Então, esse é o motivo. Esse é o propósito de tudo, né? Propósito. Eu acho que quando a gente compreende essa real importância, é onde a gente começa a encontrar o real sentido de acordar todos os dias, né? Porque às vezes a gente acorda já estressado, cansado, exausto, como se não dormiu direito, como se o dia não fosse ser legal. E aí, quando na verdade é mais um dia para se viver, né? Exato. Então, é ser grata, né? Eu tenho um ritual de manhã de agradecer muito, né? Um devocional, de ler uma palavra, né, da Bíblia. Eu leio, eu escrevo, né? Tudo aquilo que eu desejo pro dia. Então, já profetizo o que vai acontecer naquele dia. Já falo ali os meus motivos de gratidão, né? Então, a gratidão é tu levantar todo dia e dizer, eu tô vivo. Exato. E eu vou viver por hoje, né? Eu não vou viver pensando no amanhã, no depois, né? Eu tô acordando para viver o dia de hoje, que amanhã eu não sei o que vai acontecer, né? Então, é pensar naquilo que hoje, o que eu preciso fazer hoje, né? Por aquilo que eu sou grata hoje, por aquilo que eu preciso fazer no dia de hoje.
pelas pessoas que vão estar passando pela minha vida no dia de hoje, né? Então, é a gratidão, é tu agradecer por tudo e por tanto que Deus faz na vida da gente, Qual né? experiência, né, que a gente quer deixar para as pessoas que passam, né, naquele dia, né? Isso é muito importante. Eu venho pensando muito sobre isso também. Qual experiência eu quero causar na vida das pessoas? Porque às vezes tem dias que tu tá num nível de muito estresse, tu pensa, tá, não vou mais fazer isso, não quero mais fazer, vou desmarcar tudo, vou cancelar toda a agenda. Só que, poxa, e a pessoa que tá ali confiando, esperando, né, por aquele momento. Então, qual é o nível de preocupação que tu tá tendo com os outros também, né? Não se preocupar só com a gente. E às vezes a gente acaba não estando num dia tão bom, mas a gente acaba recebendo tanto, né? Naquele dia, assim, poxa, eu não tava bem, mas eu recebi tanto de pessoas, né? Mais do que eu dei, mas eu recebi também. Então, assim, eu tenho que honrar a pessoa que tá ali na minha frente, eu tenho que honrar as pessoas que estão fazendo, que tem uma história junto com a gente, né? Então, eu sou grata por muitas coisas, né? E também, né, gosto cada vez mais aprendendo, assim, a falar para as pessoas, né? Porque às vezes eu sou grata, Cândida, pela tua vida, sou grata por ser minha cliente. E às vezes a gente não fala, né? Então a gente não fala. Então essa troca, essa maneira de falar, dizer grata pela tua vida, grata por fazer parte da minha vida, grata por estar na rede de amigos, contatos, clientes. Então, muita gratidão. E a gente deve externalizar isso muito mais do que a gente faz. Sim. Né? A Simone agora tem uma única chance de deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Qual seria essa mensagem? Nunca desista dos seus sonhos. Busque aquilo que realmente faz sentido para a sua vida, né? Busque com muita fé no que tu acredita e não deixe ninguém dizer que tu não é capaz. Me lembrei muito do filme Em Busca da Felicidade. Ele fala pro filho dele, bem na parte de um jogo lá, que eles estavam perto de um negócio onde jogam basquete, coisa. Ele falou, nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. E aí ele fala, sempre busca a sua felicidade, busca o que você quer. Exatamente. E eu me veio muito esse filme agora na cabeça, quando tu falou as palavras, porque é bem próximo essas palavras. Porque às vezes vai ter muitas pessoas ao teu lado dizendo, não vai, não faz, tá, fica ali, tu tá num lugar seguro, tá na tua zona de conforto, né? Pra que tu vai arriscar algo, né? Então, assim, nunca deixa de acreditar nos teus sonhos, né? Se o teu sonho é maior do que os teus passos hoje, né? Planeje, vai lá, estuda, analisa como é que pode ser feito, mas nunca deixe alguém dizer que tu não é capaz de conquistar aquilo que tu tem como objetivo, que tu tem como sonho, né? Então, esse é o meu recado e o desejo. E para quem quer fazer transição de carreira, né? Planejamento, muito planejamento, né? A avaliação, se aquilo tá fazendo sentido ainda, onde tu estás, tá fazendo sentido, se não faz mais, planeje, busque ajuda, né? Busque ajuda de quem já fez a transição, busque ajuda aí de processos de coaching para ajudar nessas decisões, para fazer um planejamento. Então, faça isso que tu vai conseguir fazer essa transição de uma forma leve. Não precisa ser difícil, não precisa ser pesado. Pode ser de forma leve. E é possível, né? É possível, muito. O principal é que é possível. Muito. Eu quero te agradecer, Simone, por tu ter aceitado o convite, por tu estar aqui presente, por trazer todos esses códigos aqui para as pessoas que vão olhar esse podcast. Transição de carreira é algo que perturba um pouco, né, as pessoas, gera aquele medo, gera insegurança, mas que nem tu fala, se tu tem uma rede de apoio, se tu tem certeza do que tu quer, se tu sente no teu coração que chegou uma hora de mudar, eu acho que hoje
tá muito, muito, muito mais normal do que há anos atrás tu encerrar ciclos e começar novos ciclos. Antigamente eu vejo que a gente se preocupava muito com encerrar ciclos e hoje não. Hoje é uma coisa muito comum para quem toma uma decisão de realmente não é mais isso que eu quero e eu quero mudar. Exato. Então, eu tenho certeza que vai tocar em muitos corações e muitas pessoas vão pensar, talvez é aqui que eu deva tomar esse passo aqui e tomar uma decisão. Então, te agradeço muito. Eu que agradeço, Cândida, gratidão aí por estar presente aqui, gratidão por trazer a minha história, né? E eu espero que realmente impacte muitas vidas aí, muitas pessoas possam refletir para um momento, né, que está escutando e dizer, o que eu posso fazer, né? Aonde que eu estou e para onde que eu quero estar. Então, é esse legado, assim, para deixar para as pessoas, né, que sejam impactadas realmente com todo o conteúdo que tu estás trazendo, não só hoje, né, com todos os podcasts aí que vem agregando muito para as pessoas, né, então que realmente impacte muitas vidas daqui para frente, tudo que está sendo feito e construído aqui. Amém. Amém. E a gente vai encerrar por aqui. Eu quero lembrar vocês que esse episódio vai ao ar na segunda-feira e todos os nossos episódios vão ao ar nas segundas-feiras. Por quê? Eu quero que você inicie a semana estudando, colocando assuntos, conteúdos para dentro da sua mente, da sua cabeça, mostrando que é possível, mostrando que você pode, que todo mundo pode. E é esse ensinamento que eu quero trazer no podcast aqui, Um Passo à Frente. E se você não nos segue, já curte, já dá um like, já compartilha. E a gente se vê no próximo podcast. Agora eu vou fazer um brinde. A Simone nem tomou café, não, né? Vou tomar agora. Eu vou botar um cafezinho pra ela. Peraí, agora eu preciso de café. Agora terminou. Todo final do nosso podcast a gente faz um brinde de café. Opa. Eu tenho café no meu já. Vamos brindar ao sucesso. Sucesso para nós, para todos. Amém.